No mundo do relativismo moral, como educar os nossos filhos? Essa é a pergunta que gostaríamos de responder hoje no Resposta Católica. Bom, nós estamos aqui diante de uma sociedade que está toda armada para formar, ou melhor, deformar os nossos filhos. Desde a escola até a universidade, os nossos filhos serão levados a compreender que o bem e o mal são coisas difíceis de discernir. Na verdade, o que é bem para uma pessoa é mal para outra, é tudo muito relativo. Isto é pecado para você, mas não é pecado para mim. Isto é imoral para você, mas não é imoral para mim. E, portanto, nós devemos ser tolerantes. E se alguém vier e disser para você que o bem e o mal são muito claros e que eu devo seguir o bem, saia correndo, porque trata-se de uma pessoa intolerante. É isto que o Papa Bento XVI chamou de ditadura do relativismo. Você pode tudo, só não pode achar que existe um bem e um mal muito claros. E, no entanto, nós, contra a correnteza, como católicos, temos que dizer o seguinte: gente, o bem e o mal não são geralmente difíceis de discernir. A moralidade não é algo difícil de enxergar, é algo difícil de fazer. A dificuldade não está em saber o que é o bem ou o que é o mal. Nós temos o Catecismo da Igreja Católica, que nos diz com toda clareza. Se você tem alguém te ensinando o contrário, abra o Catecismo, veja no índice analítico, veja a posição da Igreja. Aqui está, com clareza, aquilo que é o bem, aquilo que é o mal. No entanto, a grande dificuldade que você vai encontrar na sua educação não é de saber o que é bom, mas é de fazer aquilo que é bom. Veja que no mundo do relativismo e da ditadura do relativismo, as pessoas irão usar todo tipo de artimanha e de esperteza para acobertar o bem e o mal e tornar as coisas muito confusas. Na verdade, você precisa ser muito esperto para conseguir confundir o bem e o mal. É interessante, uma pesquisa descobriu que os nazistas, durante a Segunda Guerra Mundial, quanto mais educados eles eram, quanto mais eles tinham ensino universitário, mais decididos eles estavam em matar judeus. E é exatamente isso que nós notamos na nossa sociedade. Quanto mais as pessoas estudam, quanto mais elas permanecem na escola e na universidade, maior a probabilidade de que irão se transformar em liberais e que dificilmente essas pessoas vão sair do emaranhado de dissimulações, espertezas, ideologias e maluquices que lhes são ensinadas. Pois bem, para educar os nossos filhos para a moralidade, nós precisamos, em primeiro lugar, dizer para eles com toda clareza: meu filho, minha filha, o bem e o mal são muito claros. Geralmente, eles são bem distintos no dia a dia. O bem e o mal não são um problema de sanidade mental, são um problema de moralidade. Ou seja, não é que nós tenhamos a nossa cabeça tão confusa que nós não conseguimos enxergá-lo. O problema é que nós temos o coração tão dividido que nós não conseguimos obedecê-lo. O bem é claro, só que ele é difícil de seguir. Então, se você quer educar o seu filho, você precisa educá-lo para distinguir a artimanha do inimigo. O seu filho, ele vê com clareza o que é bom e vê com clareza aquilo que é mal. Só que quando ele vai para o bem, ele nota que é difícil de fazer. E então ali entra em jogo o pai da mentira. Ou ele diretamente na tentação demoníaca, ou os seus secretários, que são tão abundantes hoje em dia nas escolas e nas universidades.
Os secretários do diabo vêm com aquela ideia: tá vendo? É impossível isso que você está querendo. É irreal. Vejam, o bem ele é árduo, mas ele não é impossível. Este é um princípio moral que precisa ser ensinado aos nossos filhos. O bem é árduo, é difícil. Tudo o que vale a pena custa um esforço. Árvores frondosas, mangueiras, carvalhos, não crescem da noite para o dia. Mato, carrapicho, isso cresce de repente. Então, precisamos entender que aquilo que é bom e precioso custa. Custa o meu esforço. Custa eu me abrir para a graça de Deus que age na minha vida. A moralidade só vai ser alcançada se nós compreendermos que nós somos um campo de batalha e que estamos em guerra. E que esta guerra, ela vem desde o Jardim do Éden. Não é uma guerra que foi inventada pela Igreja Católica ou que começou a ser travada ultimamente. Não. Não são os tempos modernos a causa desta guerra. A causa desta guerra é o pai da mentira. Porque devemos lembrar sempre disso. O mal é uma invenção angélica. E nós, seres humanos, não enxergamos com clareza a profundidade do mal e as consequências da maldade. Nós conseguimos enxergar o que é bom e o que é mal. Mas facilmente o inimigo dissimula e enche de espertezas e de artimanhas, de argumentações e contrafações, nos colocando diante de um emaranhado de ideias que tornam o nosso pensamento um pouco assim confuso. Pois bem, pés cravados no chão. Pés cravados no chão para ver que o bem e o mal não são difíceis de distinguir. O que eles são é difíceis de realizar. A moralidade é difícil de realizar. O bem é difícil de alcançar. O mal é difícil de combater. Então, é necessário que você eduque o seu filho para isto, para o fato de que dentro dele existe um campo de batalha e que tem muita gente ajudando e torcendo pelo lado contrário.